Bom, grupos de estudos bíblicos não são células. Células são definidas de formas diferentes. No caso dos grupos de estudos, eles são chamados por algum ministério, algumas igrejas, como escola bíblicas dominicais, que geralmente são divididos por adultos, jovens, crianças, né, e têm seus horários, geralmente aos domingos, no período da manhã, durando aproximadamente 1 hora ou 1 hora e meia, né? Mas com estudos definidos de trimestres, por trimestres. Isso não é uma célula, bem? Também grupos de discipulado. Grupos de discipulado, eles não são considerados célula porque a função básica é discipular. E nesse tipo de discipulado, eles geralmente é um grupo fechado, formado por pessoas, né, ou jovens ou adultos, mas geralmente novos convertidos, né, participam de um período de discipulado e depois aquele período se encerra e novas turmas, né, são formadas. Grupo de discipulado também não é uma célula. O próximo é o grupo de cura interior. O grupo de cura interior, ele não é uma célula porque ele é comparado àqueles grupos de autoajuda, como alcoólicos anônimos, como drogados, né? Pessoas envolvidas com drogas, pessoas que são, por exemplo, compradores compulsivos e uma variedade de problemas que muitas vezes envolve a área psicológica e a cura da alma. E a cura interior é um tipo de grupo que usa as técnicas de psicologia, com uma diferença, que na psicologia você vai ao consultório profissional e lá você fica no divã e você vai relatando os seus problemas, né? Vai falando para ele, ele vai fazendo uma análise dos seus problemas para depois, se for necessário, te dar um aconselhamento. No caso do grupo de cura interior, o que difere é a quantidade de pessoas. Vai ter um líder, né, um responsável e um grupo, né, com uma quantidade determinada de pessoas que estarão lá participando e se reunindo, e umas vão contando seus problemas, né? Como entraram, como pretendem muitas vezes sair ou como estão conseguindo vencer aquele problema. E depois recebem orações, né, e aconselhamento a respeito, geralmente cura da alma, e é o que é uma definição de cura interior. Cura interior, portanto, não é uma célula. Também vemos os grupos de apoio, que são semelhantes, né, à cura interior. Geralmente é um tipo, ou é drogas, ou é álcool, né, ou é comprador compulsivo, mas são grupos que são formados separadamente, um do outro. Também não é célula. O grupo também que não é definido são os chamados grupos de pregação ou pontos de pregação. Geralmente é uma deslocação, né, de uma parte da igreja que é deslocada para uma casa. E aí eles cantam um hino, pregam a palavra, contam um testemunho, mas como se fosse uma réplica do culto convencional na igreja, que é feito em uma casa ou em um lar. Então, é chamado de ponto de pregação. Também, quando o pastor pretende abrir uma nova congregação, geralmente ele cria naquela região um ponto de pregação, que futuramente vai ser uma nova congregação. Isso também não é uma célula. Então vamos lá. Qualquer grupo, né, semelhante a esses não são células. Qualquer grupo com as seguintes características também não são células. Vamos lá. Um grupo fechado
criado para uma determinada pessoa ou determinado departamento da igreja, não é célula. Qualquer grupo que não tenha a visão de ganhar almas e multiplicar o reino de Deus também não é célula. Qualquer grupo que não se submeta a uma liderança também não é célula. Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social também não é célula. Tá certo? Então, onde nós podemos observar e aonde pode acontecer uma reunião de célula e como pode acontecer uma reunião de célula. Se você puder, anote aí no papelzinho. A maioria das células se reúne em uma residência, né, onde se tem um anfitrião, ou seja, o dono da casa fornece, um líder que propriamente, necessariamente não é o anfitrião, ou seja, o dono da casa, e pelo menos 5 pessoas para se iniciar a partir do líder, né? Pelo menos 5 pessoas. Essas 5 pessoas não podem ser pessoas que, vamos supor, ela tem que ser pessoas que venham da igreja ajudar aquele líder e cooperar para o crescimento daquela célula. Mas as demais têm que ser convidadas. Isso tem que ser vizinhos, amigos, né? Pessoas familiares, antequeridos. Aí se inicia uma célula. Apesar de preferirmos uma residência, uma célula pode ser também feita num salão de festa de um condomínio, pode ser feita num salão de reuniões de uma empresa, desde que tenha um tempo determinado para começar, um tempo determinado para terminar e não seja provisório, por uma semana, 2 semanas apenas. Então tem que ser algo permanente. Bom, a diferença entre a igreja convencional e a igreja em célula, ela pode ser notada através de temas. E os temas, nós vamos falar aqui, eu vou falar de uma forma um pouquinho rápido, você preste bem atenção e anote aí se for necessário, tá certo? Os temas a qual eu vou falar são perspectiva e foco, atividades, dever pastoral, tarefas primárias, expectativas dos membros, comprometimento, tamanho dos grupos, sistema de suporte, participação de cada membro, relacionamento, palavras-chave, discipulado e o principal, o evangelismo, que é o objetivo. Então vamos lá. O primeiro tema, que é perspectiva e foco, na igreja convencional ele funciona assim. O foco, né, o que é o ponto focal é a congregação. Então todos têm que atrair pessoas, né, em vários lugares, bairros e atrair e trazê-los para a igreja, para a congregação. A igreja em célula. São várias células, às vezes no mesmo bairro, 3, 4, 5, 6 células, que são o ponto principal, e delas que vão direcioná-las depois para a igreja. Segundo, atividades. Na igreja convencional, as atividades são focadas, de forma litúrgicas e semanais. No caso da igreja em célula, são diariamente uns para com os outros na comunhão e no servir. Então, ao contrário de você se reunir na igreja convencional uma vez por semana, às vezes, na igreja em célula você está em permanente contato uns com os outros. É o que
deve se fazer. Dever pastoral. Na igreja convencional, o dever, né, os líderes, né, os pastores, os preletores, eles precisam ter bons sermões ou pregações, né, fazer casamentos, enterros, festas, cerimônias ocasionais e também liderar grupos de visitas. Na igreja em células, o dever pastoral ele está distribuído entre os líderes de célula. Né? Eles não vão fazer casamento, não vão fazer funerais, mas eles estão lá para modelar a vida de cada pessoa, de cada integrante, de cada célula e direcioná-las quando for necessário para o serviço pastoral. As tarefas primárias de um líder da igreja convencional, ela está baseada em quê? Dirigir os programas básicos da igreja. Na igreja em célula, ele precisa equipar, né, cada crente no ministério. Expectativas dos membros. Na igreja convencional, é frequentar os cultos, ser contribuinte com seus dízimos e ofertas, trabalhar em programas direcionados pela sua igreja e ser responsável com seus cargos na igreja. Na igreja em célula, cada membro ele deve ministrar uns aos outros, ter um desprendimento para servir um ao outro, ajudar e exercer o sacerdócio ao qual ele foi escolhido, e ganhar almas e cuidar bem. Esse é o dever de cada, é a expectativa que todos de uma célula devem ter. Agora vamos falar sobre o comprometimento. No comprometimento, para aumentar a instituição, ela geralmente ele tem que ter uma determinada função, né, no local, na igreja local. No caso da igreja em célula, para promover o crescimento do reino de Deus, ele precisa viver em unidade ao corpo de Cristo e aos demais irmãos participantes. Tamanhos de grupos. No tamanho de grupos, na igreja convencional, geralmente eles são grandes, genéricos e impessoais, né? E pode gerar variados problemas, entre eles divisões. Na igreja em célula, cada célula são chamadas de comunidade cristã básica, ou seja, cada célula tem um líder e é uma comunidade que é parte da sua igreja local. Sistema de suporte. Na igreja convencional, tem um problema. Procure seu líder, seu pastor, e ele resolverá. E muitas vezes o número de membros daquela igreja é tão grande que ele não consegue dar suporte, né, a todos. E ele vai ficar apático com algumas situações e alguns membros. No caso da igreja em célula, os líderes de células estarão aptos para dar suporte a cada participante da célula. E cada integrante da célula, à medida que vão aprendendo, vão também dando suporte um a um. E quando eles não têm condições, né, psicológicas, às vezes espiritual, aí sim eles levam a sua liderança, que seria o pastor local. Participação dos membros. A participação de cada membro na igreja confessional, ela funciona assim. Segundo pesquisas, né,
mostram que de 10 a 15% dos membros fazem todo o trabalho na igreja, ou todo tipo de trabalho na igreja, e 25% são dizimistas e ofertantes. No caso da igreja em célula, segundo as pesquisas, 95% dos membros são ministrandos. São ministradores, fazem a obra de uma forma geral e cerca de 99,9% são dizimistas fiéis. Agora vamos lá. No que se refere ao relacionamento. Relacionamento é um dos pontos principais da igreja. E na igreja convencional, a possibilidade de relacionamento, ela às vezes se torna remota, por causa da pouca transparência e por causa do individualismo. Geralmente acontece assim: vai-se para a igreja, alguém te levou para a igreja, você se converteu, tornou-se membro da igreja e após isso você é um participante. Você vai aos cultos, assiste o culto, ouve a pregação, dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Encerrou-se o culto após a bênção apostólica, você pega os seus familiares e vai embora para sua casa. E o relacionamento fica apenas nisso. No caso da igreja em célula, deve ser praticado pelos líderes, pelos participantes, uma íntima ou um íntimo relacionamento, ajudando uns aos outros, discipulando uns aos outros, na prática. E isso deve ser como um estilo de vida. Então você precisa ter empatia suficiente para conhecer as necessidades dos participantes da sua célula. Vamos lá, palavras-chave. A palavra-chave de uma igreja convencional é: ide e pregar o evangelho e traga pessoas. No caso da igreja em célula, venha primeiro, você foi ganho, venha, cresça conosco e depois você vai ser enviado para fazer discípulo. Seja consolidado, melhor, depois você vai ser enviado. Discipulado. Lembra que nós falamos sobre o discipulado? Grupos de discipulado? A igreja convencional funciona com classes, anotações, com um tipo de modelagem, valores que muitas vezes não são compartilhados e também até as informações, porque é um grupo fechado, reunido para ser discipulado. No modelo da igreja em célula, o discipulado ele é de boca em boca, ele é pessoal, de ouvido para ouvido, de boca, melhor dizendo, de boca para ouvido, coração para coração, e os valores pessoais devem ser compartilhados. Bom, agora vamos falar sobre o evangelho, o evangelismo, melhor dizendo. E no evangelismo pessoal, as igrejas convencionais elas fazem cruzadas evangelísticas, buscam pelos melhores pregadores, reavivamentos, e cerca de 5% dessas pessoas se envolvem nesse trabalho. E muito pouco daquelas que são convertidas nesse trabalho, permanecem. No caso da igreja em célula, a célula é uma rede de pescar. Ela é comparada também com uma rede de pescar. Mas pescar muitos peixes. E com certeza, se Deus estiver entre, por o cabeça, o principal na célula, os peixes serão presos e permanecerão na célula. Porque o pescador ele pesca o peixe vivo para a morte. Na célula se pesca o peixe morto para a vida. Localização.
Na igreja convencional, reuniões são edifícios localizados em uma determinada região em um prédio, alugado ou construído, e muitas vezes longe, né, das pessoas, porque às vezes o bairro é grande e as pessoas precisam se deslocar por, às vezes, até quilômetros para chegar até a igreja. No caso da igreja convencional, em cada ponto do bairro existe uma célula onde as pessoas podem participarem e fazerem parte da comunhão. E geralmente aos domingos se reunirem na sua igreja local. Agora nós vamos falar sobre algo importante, né? Que é a multiplicação. A multiplicação, ela tem uma ligação com o crescimento. E o crescimento, vocês sabem que ele precisa ser um crescimento equilibrado. Deve ser crescer em quantidade, ser organizado, bem organizado, e qualidade. E nas células, ou melhor dizendo, na igreja convencional, muitas vezes é lenta. Existe, às vezes, numa cidade, em bairros, a cada esquina uma igreja. Você vai andando, né? Ou existia um ditado antigo que cada esquina tinha um boteco. E a igreja precisava mudar essa situação. E hoje nós realmente percebemos que essa situação mudou, né? A cada esquina de um bairro você encontra uma igreja. Só que essas igrejas elas têm um problema. Qual é o problema? Você passa em frente 10 igrejas em horários de culto e você observa que cada igreja tem 2, 3 e às vezes até menos pessoas participando do culto. Isso é multiplicação? Nem sempre, porque às vezes a pessoa vai lá, recebe uma oração, ouve a palavra e depois nunca mais volta. Por isso que a igreja permanece ali vazia. A diferença na célula, que a célula ela trabalha com um crescimento, e um crescimento equilibrado. Então, uma pessoa ganha uma outra pessoa, ou seja, uma vida atrai outra vida, cuida daquela vida, ora com ela, cuida dela, dá assistência necessária, e aquela vida permanece. E aquela vida, da forma que ela foi tratada, ela vai tratar outras pessoas, fazendo com que as células cresçam e se multipliquem com qualidade. E isso precisa ser praticado pelos líderes e pelos seus integrantes de cada célula, tá certo? Então nós falamos aí um pouquinho sobre, nós falamos um pouquinho sobre a superioridade, né? E a diferença entre a igreja convencional e a igreja que trabalha em célula, tá certo? Próximo tema, nós vamos falar sobre a base bíblica para a célula. Então, você prepare aí uma caneta, prepare um papel, um lápis, uma borracha e se prepare para a próxima aula, tá certo? Então, até daqui a pouco.